Senhor nosso Deus, nesse momento nós oramos a Ti, suplicando a Tua bênção sobre as nossas vidas, pedindo, Senhor, que Tu fales ao nosso coração, pedindo que o Senhor venha ao nosso encontro manifestar a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor. Que a Tua palavra venha nessa noite trazer conforto ao nosso coração. Que o Senhor venha tratar com cada um de nós de maneira particular nessa noite, mas também de forma coletiva com a Tua igreja. Que nós possamos ser abençoados, mercê da proclamação da palavra, de forma que venhamos a sair desta casa tratados pelo Senhor, o Santo Espírito. E assim, Senhor, nós oramos, na certeza da Tua bênção, Senhor Jesus, e em Teu nome, amém e amém. O título do sermão dessa noite é Tempo de Restauração. Eu não sei você, mas parece que esse tempo tem trazido um sentimento de sufocamento ao nosso coração. Parece que olhamos para um lado, olhamos para outro lado e parece que estamos cercados. São tantas coisas que vêm acontecido, tantos acontecimentos ruins que pesam, tantas calamidades. As notícias mais difíceis chegam acerca da guerra. Cada vez mais nós notamos o ser humano envolvido na maldade que parece ser inacreditável. E parece que todo esse sentimento pesa ainda mais no nosso coração. Nos tempos de Amós não era diferente. A profecia da qual nós acabamos de ler vem trazer um alento ao coração do povo. O povo estava sofrendo, mas o povo também estava em grande medida prevaricando contra o Senhor. A profecia lida nessa noite, ela foi proclamada cerca do ano 750 até o ano 760 a.C., ou seja, 158 anos depois da divisão do grande reino de Israel. A nação de Israel possuía 12 tribos, até Salomão. A partir de Roboão, filho de Salomão, essa nação é dividida em duas nações. A nação do norte, que continuou com o nome Israel, capital Samaria, ficou sob o reinado de Jeroboão. E a nação do sul, com 2 tribos, capital Jerusalém, ficou sob o reinado de Roboão, filho de Salomão. O reino do norte, Israel, nesta ocasião da profecia de Amós, estava em plena expansão material, todavia. Havia prosperidade, mas havia decadência espiritual. O culto a Baal, o nefasto culto a Baal, havia sido adotado para a desgraça do povo, que cego o seguia. A nação do norte estava marcado pela idolatria, pela perversidade, pela opressão dos pobres e pela grande injustiça. E o Senhor levantou esse homem chamado Amós, um homem simples, um sertanejo, um homem do campo, um mero boiadeiro, um pastor de ovelhas que cultivava sicômoros, figos selvagens. Ele que era natural de Tecoa, da região montanhosa de Judá, a uns 17 quilômetros de Jerusalém. Ele que viveu no tempo do rei Uzias de Judá e do rei Jeroboão II de Israel. Mas Amós não foi um profeta palaciano, ele não desfrutava das coisas da corte ou da mesa do rei, não, muito pelo contrário, ele era do campo. Ele também não pertenceu a nenhuma das escolas de profetas, posto que também era do mesmo tempo de Elias e de Eliseu, os criadores das escolas de profetas. E ele também não recebeu nenhum tratamento especial, um treinamento teológico para ser profeta. Pelo contrário, como eu disse, era apenas um homem comum, vivendo uma vida comum, quando se viu chamado por Deus para falar em seu santo nome. Certamente, se fosse eu ou você no lugar dele, teria dito: como assim, Senhor, eu? Olha para mim e veja, Senhor, quem eu sou.
Ele não tinha condição nenhuma, qualificação nenhuma para ser um porta-voz da notável palavra que o Senhor lhe deu para entregar ao povo de Samaria. Era apenas, como eu disse, um homem comum. Amós mesmo declarou: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro eu sou, um colhedor de sicômoros, mas o Senhor me tirou, porque quando o Senhor quer fazer isso, Ele faz. Ele me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Está no capítulo 7, versículos 14 e 15. Ele sabia quem ele era. Ele sabia da sua qualidade enquanto pessoa e que não possuía qualquer tipo de qualificação para ser escolhido por Deus para fazer qualquer coisa. E ele foi escolhido para fazer uma das maiores atividades que um ser humano pode fazer, que é falar em nome do Todo-Poderoso. Os profetas eram levantados naquela ocasião, queridos irmãos, quando tudo havia sucumbido. Quando o rei, que era o primeiro a guardar a palavra, se entregava à corrupção. Quando os sacerdotes que deveriam zelar pela lei do Senhor se corrompiam. E quando os anciãos que deveriam ter, por causa dos muitos dias já vividos, o cuidado com a sagrada palavra do Senhor, não a tinham. Então o Senhor levantava profetas. Profetas que não raras vezes eram odiados pelos seus compatriotas, perseguidos. Muitos eram presos, torturados e assassinados das formas mais cruéis que vocês possam imaginar. E foi nesse contexto que Amós foi levantado. E ele foi. E foi no nome do Senhor e falou aquilo que o Senhor lhe deu para falar com autoridade. A sua profecia era contra a idolatria de Israel. O tempo de Amós era um tempo como o nosso, pesado. Um tempo onde se podia se sentir a maldade ao derredor. E ele é levantado pelo Senhor para profetizar não somente contra a idolatria de Israel, mas também contra os palácios suntuosos que foram erigidos em Samaria. Contra os ricos que se locupletaram daquilo que retiravam dos pobres e viviam regaladamente à custa daquilo que roubavam, daquilo que espoliavam, e viviam em suas casas luxuosas. E o Senhor, usando Amós, traz essa palavra: derribarei a casa de inverno, assim como a casa de verão. As casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Era um tempo de enorme peso espiritual que se abatia sobre aqueles que eram servos do Senhor. Porque quem não é servo do Senhor não sente nada disso. Está tudo bem. Vivem, como já dito, regaladamente, como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse um Deus no céu a quem tivesse que prestar contas. E fazem assim. E vivem exatamente dessa forma. E Amós, com a autoridade recebida do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, apregoou aquele que seria o grande dia do Senhor, o dia de juízo do Senhor sobre a nação do norte, sobre a nação de Israel. E para descrever com requinte de detalhes, ele se utiliza da expressão naquele dia, o Senhor se levantará para trazer juízo a Israel. Mas aqui nessa palavra, a expressão é utilizada com outra finalidade para dizer que haverá um outro dia, todavia. Um dia onde o Senhor se lembrará da misericórdia, onde Ele fará o bem para Israel. Amós apregoou o cativeiro assírio. Nós sabemos que cerca de 135 anos depois do cativeiro assírio, acontece o cativeiro babilônico, com a nação do sul, onde Judá é levado por Nabucodonosor como cativo. Aqui agora, muitos anos antes, está o cativeiro da Assíria contra a nação do norte. E Amós apregoou esse cativeiro.
Esse cativeiro acontece tendo como causas a sensualidade do culto cananeu agora adotado em Israel. Gente, era uma coisa tão pérfida, tão malévola, que se acreditava naquela época que Baal era o deus do céu e Astarote era a deusa da terra. E para que a terra pudesse se tornar frutífera, para que a terra pudesse se tornar em condições de ser plantada, de ser cultivada, era necessário então que o deus Baal viesse até a deusa Astarote e coabitasse com ela. E nos cultos a essas divindades pagãs, pérfidas, horríveis, asquerosas, nojentas, pútridas, homens e mulheres, sacerdotes de Baal e sacerdotisas de Astarote, coabitavam na presença de todos. E o povo de Israel estava envolvido em toda essa luxúria cultica, enquanto se afastava do verdadeiro culto santo do Deus 3 vezes santo, Yahvé. Por isso o peso no ar. Por isso aquele ambiente terrível. Por isso as pessoas que eram espirituais sentiam o peso espiritual da maldade. Mas para além da sensualidade do culto cananeu, havia um luxo palaciano como em poucos tempos houve. Os ricos viviam em grande riqueza. Para vocês terem ideia, a expressão vaca de Bazã é cunhada nesse momento pelo Senhor, entregue a palavra pela boca do profeta Amós para se referir à opulência das mulheres ricas de Israel, gordas, enquanto os pobres eram raquíticos, passavam fome, eram miseráveis. E por causa do sofrimento dos pobres, o Senhor levantou também um profeta a profetizar toda essa palavra. Havia segurança demais no coração dos ricos e diziam: está tudo bem, nada nos acontecerá, porque afinal de contas a nossa riqueza nos basta e nos assegura. E por isso se dava todo aquele aparato cultico, medonho e nefasto a Baal e Astarote, assim como também a outros deuses. Em Amós, capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer: suspiram pelo pó da terra sobre as cabeças dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Mas viviam como se nada tivesse acontecendo. Mas os justos, porque sempre, repito, sempre, o Senhor reservou para si um remanescente fiel. E os justos sofriam aquela opressão. E sentiam esse peso terrível que estava acontecendo. E o Senhor disse: eu vou destruir. Eu vou destruir. E para descrever a destruição, Amós se utiliza de 3 expressões. Ele que era um homem do campo. Na primeira figura da destruição, o Senhor traz a ele a visão de uma nuvem imensa de gafanhotos que se levanta da terra e devora em instantes uma grande plantação, para descrever a destruição total de Israel. Mas o profeta intercede ao Senhor e na didática do Senhor, repito, na didática do Senhor, o Senhor se arrepende daquilo que havia dito e não destrói, assim como disse. Porque na didática do Senhor, porque o Senhor, queridos, não pode sofrer qualquer sombra de variação. Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece a sua oração antes de chegar à sua boca. E Ele traz uma nova visão para o profeta, que é a figura do fogo destruidor consumindo até o grande abismo toda Israel. E segunda vez o profeta intercede, e o Senhor em sua didática acolhe o pedido do profeta e não destrói Israel assim.
E na terceira figura de destruição, o Senhor apresenta o prumo. O prumo, aquele instrumento utilizado pelo construtor para ver se a parede está vertical, de maneira correta. Assim, ela não penda nem para um lado, nem para outro, nem venha a cair. E o Senhor deixa claro que nesse momento não haverá intercessão de Amós, porque ele continua a falar e ele vai dizer, olha, eu vou colocar um prumo e vou medir. E vou verificar a verticalidade de Israel. E eu vou destruir. Eu vou destruir. E o profeta se cala. Não há intercessão. O Senhor dizia, eu vou destruir cada uma dessas casas luxuosas e cada uma dessas edificações que foram colocadas a serviço dos deuses pagãos. Eu vou destruir. E para dizer, finalmente, que essa palavra era irreversível, ele apresenta uma quarta figura, uma figura do cesto de frutos maduros, frutos do verão, frutos da época, maduros, prontos para o consumo, ou seja, é agora ou passou, depois se perde. Para dizer que o povo estava pronto para a destruição de Javé, que o Senhor não tardaria, que logo viria, e veio. O cumprimento da profecia de Amós começa a acontecer alguns anos depois, cerca de 30 a 40 anos, no ano 720, sob o comando do imperador Salmanasé. A Síria vem até Samaria e a sitia. 3 anos de cerco militar. Ninguém entra, ninguém sai. A comida do campo não chega na cidade. As reservas que abastecem a cidade vão sendo consumidas paulatinamente pelas ordens de provisionamento de forma racionada, até que nada mais tenha para comer. E nós já vimos em relatos em outros momentos que vão acontecer na história bíblica, o que se dá nesses cercos. As pessoas chegam a comer comida como se comida fosse o esterco de pombo. Até que nem isso tenha para comer, porque é caro demais. E as pessoas começam a devorar-se a si mesmas, a partir dos próprios filhos. 3 anos de cerco. Então, sem luta, a Síria leva cativa a nação de Israel, para nunca mais voltar. Deixou de existir, pastor? Não. Porque uns poucos remanescentes são poupados pelo Senhor, por amor de Jacó. Mas a nação não existia mais. No lugar, na habitação em Samaria, a Síria manda pessoas de outros povos para habitar ali. Era assim que os governadores, que os imperadores faziam naquela época. A miscigenação de novos povos, para a formação de novos povos, e assim a cultura daquele país era dizimada. E assim nasce a cultura samaritana, é a origem dos samaritanos aí, com a nova religião, que era miscigenada daquilo que receberam de outras culturas, com aquilo que receberam da cultura religiosa hebraica. Por isso nós vamos encontrar lá na frente aquele debate, espécie de debate teológico entre Jesus Cristo e a mulher samaritana, aliás, um dos momentos mais bonitos, do meu entender, do Evangelho. E aquela mulher estava convicta de que a sua religião estava correta. Não, é a minha religião. É no poço de Jacó. É o pai Jacó que disse. É no monte de Jacó. É Jacó. Não é o Senhor mais. E, gente, em nome da religião, em nome do entendimento que se tem, dessa construção humana, se faz todo tipo de atrocidade, como temos visto nos dias de hoje. Nunca mais existiu aquela nação.
e no lugar dela agora um povo miscigenado. Odiado pelos judeus. Os judeus tinham um samaritano pior que um cachorro. Era assim. Mas em meio a toda essa palavra anunciada de antemão para a nação que ainda não foi para o cativeiro, estamos aqui no momento bíblico, nos dias de Amós ainda. E Amós está pregando essa palavra, e como sempre, aqueles que ouvem, entra por um ouvido e sai pelo outro. A palavra não desce ao coração, mas há sempre alguém que acredita. E o Senhor, em meio ao rigor da palavra de Amós, Ele traz essa palavra de alento. Para dizer, nem sempre será assim. Nem todos os dias serão dias de sofrimento, de dor, de lamento. Não! Ainda que sintamos esse peso que sobrevém à nossa vida, nem sempre será assim. Aí o Senhor traz essa palavra que muda completamente, que dá uma guinada completa na revelação bíblica para mostrar que essa mesma nação que foi despedaçada, que foi levada cativa para nunca mais voltar, um dia, naquele dia, diz Amós, ela seria restaurada. Daí, quando nós nos deparamos em tempos como esse, tempos de guerra, que envolve o Estado moderno de Israel. Repito, o Estado moderno de Israel, que não é a nação bíblica de Israel. É um Estado moderno, é uma nação como as demais nações. Quando esse Estado moderno de Israel entra em guerra, então valem os teólogos de plantão de tantas e tantas interpretações para dizer que esta é a hora do Senhor, porque afinal de contas o povo de Israel está sendo aviltado, afrontado, está sendo vítima de tantas maldades de outros povos. Mas é isso mesmo, gente. É isso mesmo que a palavra diz. Para mim, que sou cristão, para você que é cristão, é isso que nós temos que ter como certo. Mas perceba, Amós apresenta 3 metáforas para a restauração de Israel. Eu vou para a segunda, a terceira e finalmente eu retorno para a primeira. A segunda metáfora é a metáfora da plantação produtiva. Está no versículo de número 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas, ao que lança semente, os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Interessante, o que lavra segue logo o que ceifa. Ou seja, alguém que já está colhendo, e atrás dele já vem alguém ceifando. Porque é rápido demais, a terra é produtiva demais, é abençoada demais. Montes destilando mosto. Você consegue imaginar uma figura dessa? Outeiros, pequenos montes que se derretem em vinho. É a primeira figura de restauração de Israel. A segunda figura de restauração de Israel são as cidades reedificadas. Veja, no versículo 14, mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Ou seja, não terá medo de que alguém venha e tome aquilo que você plantou, na hora de você colher. Perceba que coisa interessante. Reconstrução das cidades, as casas novamente sendo restauradas, enfim, o povo retornando, uma alegria só. É a segunda figura. Mas eis que há também uma terceira figura. A primeira apresentada no texto é a restauração do tabernáculo caído de Davi. Aqui há 2 possíveis interpretações. A primeira delas é
como se fosse a figura de uma casa depois da guerra, uma casa caótica, destruída, talvez nos dias e na linguagem de hoje, após um bombardeio. Tomada, saqueada, incendiada, destruída, só restam os escombros. Então, a ideia é que essa casa vai ser reedificada, esse tabernáculo caído, e ele passa a ser novamente habitável. De inabitável, agora ele é habitável, e o povo de Israel volta para habitar. Levantarei as suas paredes arruinadas, restaurarei como nos dias antigos. Essa é a profecia. E eis a primeira interpretação. Mas há uma segunda interpretação também. A segunda interpretação, que vai dar sentido àquilo que está escrito: possuam o restante de Edom e possuam todas as nações. O que significa possuir o restante de Edom? É incorporar ao seu povo. Incorporar ao seu povo, a nação de Israel, o restante de Edom. Edom era um dos povos mais inimigos de Israel. Agora esse povo que é mais inimigo de Israel vai ser parte de Israel. As nações serão agora parte de Israel. É o que a profecia está dizendo. Então, nessa segunda interpretação, nós vamos vendo agora o povo de Davi sendo acrescido dos gentios. Representados aqui no texto pela palavra Edom e nações. Na segunda interpretação do tabernáculo caído de Davi, nós estamos olhando para outra coisa. E para isso nós precisamos retornar lá a 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículos 1 a 6. Quando, depois de 20 anos, a arca do Senhor havia ficado na casa de Abinadab, levada depois para a casa de Obed-edom, ficado por 3 meses lá. Finalmente, Davi prepara o tabernáculo ao lado da casa real, para ali colocar a arca do Senhor. Então, com grande festa, com grande alegria, Davi traz essa arca e a coloca no centro da tenda. Não era mais a tenda do tabernáculo, já não existia mais esse templo. A arca de Israel tinha estado em casas. Agora, Davi preparou uma casa específica para ela. O tabernáculo, que levou o nome de tabernáculo de Davi. E diferente da tenda do deserto, que havia uma separação, havia um véu que separava o lugar onde ficava a arca, chamado de santo lugar. No tabernáculo de Davi não havia uma separação. Ou seja, era como se Davi se apresentasse naquele momento como uma espécie de mediador antecipadamente, figurando Cristo. É como se ele dissesse: não, aqui vai ser diferente. Aqui, esse tabernáculo não será construído segundo o tabernáculo do deserto, determinado pelo Senhor a Moisés. Esse tabernáculo é diferente. Não haverá tenda, a arca ficará no meio. E todas as pessoas, judeus e os estrangeiros convertidos, poderão vir e contemplar, mesmo que de longe, a arca, e poderão apresentar a sua adoração. Aí eu pergunto para você: será que essa palavra do profeta Amós era uma palavra de cumprimento literal? Será? Não. Não pode ser. É interessante que as pessoas que hoje defendem a construção do terceiro templo, sim, porque é um grupo de cristãos que defendem a construção do terceiro templo. O primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído, não foi? Jesus não falou que seria destruído e foi destruído no ano 70 pelos romanos, general Tito. A profecia do próprio Cristo é dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Aí vem um grupo de cristãos e diz que o terceiro templo será reconstruído. Ah, sim, será reconstruído. No lugar onde era o primeiro e o segundo templo, lá no Monte Sião, naquela mesma pedra, quem se lembra o nome da pedra? Onde Abraão sacrificaria o seu filho. Isaac não fez. Como é o nome da pedra? Hein?
Moriá, pedra de Moriá, não é isso? No Monte Moriá. Naquele lugar foi erigido o primeiro e o segundo templo, que foram destruídos, e hoje está construída a Mesquita do Domo Dourado. Não tem profecia de Jesus para reconstruir templo. Tem para destruir. O templo que será edificado, segundo as palavras do bom mestre, do Senhor Jesus, é um templo edificado por pedras não físicas, mas por pedras espirituais. Por pequenas pedras. Sendo ele mesmo a pedra angular, a base. Ali na pedra de Moriá, não mais. Mas ele é a pedra angular, a pedra principal. E nós, a igreja, é o edifício vivo, nós somos o templo. Nós é que somos o templo. A reconstrução não é literal, nunca foi. Se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 12 a 21, você tem que ficar com a interpretação que trouxe Tiago, o justo, o pastor de Jerusalém, irmão de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 15. Havia uma controvérsia. Se os gentios que receberam a palavra precisavam agora guardar os preceitos judeus, como por exemplo a circuncisão. E naquele primeiro concílio da igreja em Jerusalém, discursou Pedro dizendo como o Senhor lhe deu a visão de que os gentios deveriam ser incluídos na igreja. Depois discursou Paulo dizendo todas as obras que o Senhor fez lá perante os gentios. Os gentios já haviam recebido o Espírito Santo, assim como os judeus no dia do Pentecostes. E aqui nesse momento, nessa reunião espiritual, porém humana, agora é a vez de Tiago falar. Ele diz, e toda a multidão silenciou. Quem ia dizer agora? Quem ia falar? Tiago, o justo, irmão de Jesus. Passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quais sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios, depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Aqui tem um mistério. Ele está se referindo a Amós. Só que Amós começa a sua profecia dizendo assim, naquele dia, restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Ele devia ser literal e dizer, naquele dia, mas ele não faz isso, ele diz assim, cumpridas estas coisas. Quando foi reconstruído o tabernáculo caído de Davi? No momento em que Cristo, naquela cruz, foi erguido. Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 2, que o muro de separação entre gentios e judeus, entre judeus e gentios foi derribado pela cruz. A cruz veio e bateu nessa parede, essa parede ruiu. E dos dois ele fez um só homem, um único povo, a igreja. Por isso que Tiago aqui ele vai dizer, cumpridas essas coisas, já se cumpriu, gente. Vocês não estão vendo? E ele continua dizendo, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Ele voltou à profecia de Amós. E disse, gente, já se cumpriu. Por que nós vamos discutir sobre essas coisas? Por quê? Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne dos animais sufocados e assim por diante. O que Tiago está dizendo?
eles são tão cristãos quanto nós. Então, gente, para de dizer, no nome de Jesus, você que é membro dessa igreja, que Israel é o relógio escatológico do Senhor. Os olhos do Senhor estão na igreja. Na igreja. Na menina dos seus olhos. O Senhor está olhando para nós, para mim, para você. E aqui eu quero concluir este sermão. Dizendo para você que, em primeiro lugar, independentemente do tempo em que estejamos vivendo, sempre será tempo de restauração, porque o Senhor está restaurando a sua igreja. E se aquilo que aconteceu provisoriamente lá no tempo de Davi, no tabernáculo que Davi preparou, onde ele se deu ali como uma espécie preposto de mediador, mas depois, quando houve a construção do primeiro templo, todos os ritos voltaram, e inclusive a separação do Santíssimo Lugar, novamente a cortina, o véu foi colocado. E somente o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha acesso àquele lugar uma vez por ano. Então a mediação de Davi foi provisória, passageira. Mas o filho de Davi chegou. Lembra que a profecia disse acerca dele? Quando Davi quis construir um templo para o Senhor, uma casa para o Senhor disse: não, você não. O teu filho construirá uma casa para mim. Teu filho. Vocês pensam que o Senhor estava se referindo a Salomão? Não. Não necessariamente, e não integralmente. Porque ele complementa dizendo: e o reino do teu filho será eterno. Era o reino de Salomão que seria eterno? Não. Era o reino de Cristo. Então, querido, eu te falo no nome do Senhor Jesus, na autoridade do Espírito Santo, ainda que sejamos sofrendo com esse tempo presente, esse sentimento de sufocamento que muitas vezes nos dá, essa opressão, esse medo, que muitas vezes quer entrar e arrebatar o nosso coração. Eu te falo no nome de Jesus que o Senhor continua cuidando da sua igreja. Ele está edificando, Ele está restaurando o tabernáculo caído de Davi. Creia no Senhor. Ainda que os nossos olhos não possam contemplar toda a verdade que há por trás da história, há o Deus Todo-Poderoso que a governa e que a rege, e nada sairá do seu propósito. Não desfaleçamos, queridos, porque o Senhor nos conduzirá a bom termo, para a glória do seu nome mesmo. Portanto, no que cabe aqui à nossa igreja local, ame essa igreja, porque o Senhor tem o seu coração aqui, porque este lugar também eu falo às pessoas, a menina dos olhos do Senhor. Você crê? Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom conosco. O Senhor é o Deus que cuida da sua igreja, o Deus que nos conduz em todo momento, o Deus que está sempre ao nosso lado, o Deus que na hora da nossa dor, do nosso sofrimento, o Deus que enche o nosso coração de paz. Muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas horas mais tristes da nossa vida, mais densas, o Senhor é o Deus que se faz presente. Obrigado, Senhor, por todo o cuidado. Obrigado porque lá em Davi, seus contemporâneos participaram um pouquinho daquilo que podiam participar vendo ali de longe a arca.
tendo como espécie de mediação a determinação do próprio rei, que servia como uma espécie antecipada de mediador. Mas nós temos acesso irrestrito pelo verdadeiro mediador, que comprou o nosso acesso pelo preço do sangue da sua morte, naquela terrível cruz do Calvário. E obrigado, Senhor, porque nós não estamos como templo assentado sobre a pedra de Moriá, mas nós estamos assentados como templo, pedras vivas, edifício bem adornado, ajustado, equipado, sobre a pedra viva, angular, Jesus de Nazaré. Muito obrigado, Senhor. Que nós não sejamos enganados pelas contagens de dias, de tempos e de épocas, porque a Tua palavra diz que só o Filho sabe, só o Senhor, só o Pai sabe, nem o Filho sabe, melhor. E nós confiamos na palavra do Filho. Muito obrigado, Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa oração no nome de Jesus. Amém.